A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus, graças a Deus por mais essa oportunidade e o privilégio de estarmos falando a palavra do Senhor. Eu quero aqui, meus amados, chamar você para participar comigo, você que está em casa, nesse feriado, você que está tendo o privilégio de trabalhar ou não sei, de estar em casa. Vamos aprender do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu te convido a juntos aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Daqui a alguns minutos nós estaremos transmitindo uma reflexão da parte de Deus. Eu quero desde já te convidar a você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9 até o 18, tá bom? Essa é a leitura bíblica que nós iremos ler. Participe conosco. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9 até o versículo de número 18. Versículo 9 diz assim, queridos: Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E seus pés semelhante a latão reluzente, refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, meus queridos? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao versículo de número 18. É a reflexão que nós vamos trazer, que vamos aprender com os irmãos com a palavra do Senhor nessa tarde. Tarde essa que o Senhor reservou para nós. Devemos agradecer pela semana, agradecer a Deus pelo dia, agradeçamos a Deus pelo pão na nossa mesa, agradeçamos a Deus pela nossa família. Sejamos gratos a Deus pela nossa família, sejamos gratos a Deus pela nossa salvação, pelo fato de nosso nome estar escrito no livro da vida. Sejamos gratos a Deus. Oi? Acho que é uma Tá bom? pergunta dos irmãos, está saindo normal. Meus irmãos que estão na escuta, que estão participando conosco, o som e a imagem estão bem aí? Para que possamos dar continuidade. Está com algum problema? Os irmãos falem para mim se está tudo bem, para que possamos dar continuidade aqui e verificarmos alguma falha. Está saindo acima meu, não sei se o outro também está. Tá vendo? Enquanto isso, eu quero, irmão Raimundo Wilson, seu Wilson, que satisfação, meu querido. Deus te abençoe, viu?
A irmã Mary Souza, Deus te abençoe. Irmão Fernando, meu querido, Deus te abençoe. Irmão Fernando, é uma honra, viu? Seja bem-vindo sempre à nossa casa, tá certo? O som tá tudo bem, tá tudo ok aí, então vamos dar continuidade, tá certo? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9, me chama a atenção. Nós temos algumas lições aqui. Diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição do reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu quero trazer uma reflexão, queridos, para nós nessa tarde. Em meio a tudo o que nós estamos vivendo, nós, esses dias, confinados em nossas casas, mesmo com a nossa família, mesmo perto dos nossos irmãos, dos nossos parentes, esposa, filhos e filhas, às vezes, espiritualmente, nós nos sentimos só. E é justamente que eu quero falar sobre a sós com Deus, tá certo? Eu quero falar justamente sobre isso. Às vezes nós achamos que estar sozinho é ruim, mas às vezes Deus permite que estejamos a sós para nós termos experiências com Ele. No Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, o próprio João vai dizer assim: eu sou João, companheiro vosso. Outras traduções vai dizer que ele estava ali por pregar o Evangelho e por ser testemunho da palavra de Deus. Então, queridos, eu quero falar sobre Deus. Ele nos dá a oportunidade, às vezes Deus ele permite, mesmo nós estarmos acompanhados, mas mentalmente ou sentimentalmente nós nos sintamos sozinhos, estarmos com aquele sentimento de estarmos só, tá bom? E o que me chama a atenção é que nosso amigo João, ele estava exilado na ilha de Patmos. É claro que esse exílio nessa ilha não era somente ele, há quem pense que só era ele na ilha, não existiam outros prisioneiros, mas naquele momento João, ele estava só e Deus se revela a João e traz revelações profundas que até hoje nós aguardamos se cumprir, porque muitas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo agora, no momento que eu estou pregando, e muitos ainda irão se cumprir. E eu quero trazer, queridos, a memória nossa, alguns homens que ficaram só, alguns homens que Deus permitiu que ficassem, para que trouxessem algumas experiências. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 32, no versículo de número 24 ao versículo de número 32, havia um homem chamado Jacó, homem esse rico, homem esse dentro dos padrões da sua época, abençoado, dentro da sua cultura, o símbolo da bênção de um homem, da bênção de Deus sobre a vida do homem, eram muitos filhos e muita riqueza. Mas o nosso amigo Jacó, como nós já pregamos aqui algumas vezes, já falamos sobre isso, Jacó precisava de uma bênção superior, Jacó precisava de uma bênção excepcional. E agora a Bíblia vai me dizer, meu querido, que o nosso amigo Jacó, ele se encontrava só. E foi nessa solidão, Jacó agora com medo do seu irmão, devemos lembrar esse detalhe, depois nós vamos voltar aqui para o texto, mas lembrando que o primeiro homem que estava a sós com Deus, era o nosso amigo Jacó. E a Bíblia diz que ele separou a família em dois bandos, pensando o seguinte: olha, se eu for atacado de um lado, a metade da família escapa. Jacó é um grande estrategista, ele faz isso. E a Bíblia diz que ele se encontra só. Nessa solidão, meus queridos, a Bíblia nos diz que ele avista um homem, e nesse texto a Bíblia não vai dizer que é um anjo, mas lá no livro de Osés, no capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que ali era um anjo, tá certo? Aquele homem se encontra com Jacó, e naquela solidão, ele trava uma luta corporal, uma luta física com aquele homem. Todos nós conhecemos a história, e sabemos que aquele homem, ele tem uma luta com Jacó, e já no nascer do dia, o anjo vai dizer: olha, você me solte, você me largue. E ele diz: olha, só vou te soltar quando tu me abençoares.
E a Bíblia diz que ele pergunta, como é seu nome? O anjo pergunta, ele diz, olha, meu nome é Jacó, e você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, porque lutastes com Deus e com os homens, lutaste como príncipe e prevalecestes, ou seja, e fostes vencedor. Todos nós conhecemos essa história, eu não quero aqui te cansar com a história que você já sabe, mas eu quero trazer algumas lições espirituais. É que Jacó, ele tinha uma família, mas ele estava só literalmente. E às vezes Deus permite que estejamos só, e nesta solidão, e foi nesse momento de solidão, foi nesse momento de aflição, nesse momento de tristeza para Jacó, em meio à iminência de ser atacado pelo seu irmão, porque o seu irmão, você lê o capítulo de número 33, você vai ver, e também o 31, que o conhecido Esaú não vinha para abraçar Jacó, vinha para matá-lo, e nessa iminência de acontecer algo que viria pesar sobre a sua família, Jacó agora se sentiu só, e a Bíblia diz que ele estava só. E às vezes, querido, nós estamos passando por lutas, dificuldades, principalmente financeiras, e pense, meus queridos, que é no momento que às vezes nós nos sentimos tão só. É nessa hora que os amigos que batem a mão nas costas, o amigo de tapinha nas costas vai embora, o falso amigo que diz, olha, eu estou contigo, ele não está. Há momentos que nem a presença do esposo, da esposa, dos filhos preenche o vazio que está no nosso coração. Às vezes a angústia, ela nos atormenta, ela enche a nossa vida. E meus queridos, é nesse momento que nós nos sentimos só, mas é justamente nessa hora que Deus permite que estejamos só, para Deus ele nos trazer experiências. E grandes homens de Deus, eu quero falar sobre um pouco de alguns, até nós voltarmos ao livro de Apocalipse. Eu quero aqui começar a lembrar ao nosso amigo Jacó. Foi sozinho que ele teve a visita de Deus. Foi sozinho que ele teve a experiência da mudança de vida com Deus. Foi sozinho que ele foi confrontado por Deus, quando o anjo pergunta como é seu nome atrelado ao caráter, principalmente na cultura hebraica, na cultura dos povos antigos, e ainda hoje o nome é atrelado ao caráter. Ele pergunta como é o seu nome, ele vai dizer, olha, meu nome é Jacó, e Jacó não tem um significado muito bom, os irmãos já sabem disso. E agora o anjo vai dizer, olha, você não vai mais se chamar Jacó. Ele foi confrontado. É sozinho, irmãos, que às vezes Deus permite que nós estejamos. Não fique triste se você está se sentindo só. Talvez você tenha, poxa vida, eu tenho 5 filhos, 4 filhos, eu tenho esposo, tenho a congregação, e agora eu já não posso mais congregar por essa razão que nós já estamos sabendo, e agora tenho uma família numerosa, eu tenho muitos amigos, eu tenho mais de 5 mil, mais de 1.000, eu tenho até 2 Face, eu tenho muitos amigos virtuais. Talvez nós tenhamos muitos amigos virtuais, muitos amigos presenciais, talvez nós tenhamos algumas riquezas, talvez nós sejamos ricos e fartos de conhecimento, talvez nós sejamos doutores e mestres, mas há momentos na nossa vida que nós nos sentimos só. Às vezes nós espiritualmente nos sentimos só, mesmo fisicamente estejamos acompanhados de alguém, mas às vezes algumas lutas, algumas dúvidas, algumas amarguras, algumas frustrações nos perturbam e nós nos sentimos só. E é justamente nessa solidão que Deus ele nos deixa que fiquemos, para Ele tratar juntamente conosco, só Deus e nós, só eu e Deus, só você e Deus. Deus agora nos deixa a sós para tratarmos daquilo que precisamos ser tratados. Se você observar, Jacó, ou Israel, como queiram, ele estava só. E a Bíblia diz que foi justamente nessa solidão, quando ele avista aquele homem ali, talvez ele pensou talvez Jacó muito corajoso, com certeza, Jacó, defensor da sua família, quem sabe ele não pensou que fosse um dos soldados, ou um dos servos, ou alguns empregados do seu irmão, que viria para fazer mal à sua família, e Jacó agora corre ao seu encontro e começa a lutar com aquele homem, achando que era um homem comum, mas não era. A Bíblia diz que era um anjo enviado de Deus, e aquele anjo se envolve em uma luta corporal com o nosso amigo Jacó, e Jacó, ele luta, e a Bíblia vai nos dizer que ele é confrontado por Deus, ele é abençoado por Deus, ele é tocado por Deus, ele é mudado por Deus, ele é restaurado por Deus, ele é transformado por Deus, mas aí foi preciso Jacó ficar sozinho.
Quem sabe você esteja se sentindo sozinho, talvez você, rapaz, eu fui abandonado, nunca mais recebi uma ligação, nem mais meu pastor nunca mais me ligou, não tenho mais o aconchego da congregação, de estarmos juntos louvando o nome do Senhor. Às vezes eu estou me sentindo só e talvez isso tenha te amargurado. E quantas vezes, principalmente nos dias de hoje, principalmente agora, você abre o seu televisor, os noticiários não são nada bons, as notícias não são nada boas. De um lado você vê tristeza, do outro lado amargura, pessoas chorando, pessoas se maldizendo da vida. E graças a Deus que ainda existe um remanescente, ainda existe pessoas que se preocupam em trazer uma palavra de conforto. E é nesse momento que eu vou reiterar aqui, eu vou repetir já falei várias vezes, nós precisamos, meus queridos, de usarmos essas armas que nós temos em nossas mãos, que são as mídias sociais. E nós, como pastores, homens e mulheres de Deus, você também, cidadão de bem, e trazemos a palavra de conforto. Chega, nós já estamos entrando para o 3º mês desse problema e nós já estamos cansados. Talvez você esteja aqui até cansado de tanta notícia ruim e tantas coisas ruins. E eu não vim aqui trazer notícia ruim para você, não venho trazer aqui o número de mortos, eu não quero trazer aqui quem já morreu, não quero falar aqui nada disso. Eu quero falar que talvez você esteja se sentindo só. Tem até um hino do meu tempo de jovem, num grupo chamado Altos Louvores, que ele diz assim: por que está só em plena multidão, se Deus está te olhando agora? E agora a Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele precisou estar só, ele precisou se encontrar com um homem de Deus, com um anjo, ele precisou ser tocado por Deus, ele precisou ser abençoado por Deus, ele precisou ser confrontado por Deus, ele precisou ser mudado por Deus. Talvez você esteja se sentindo só, e quantas pessoas, queridos, se sentem só com esse problema, porque as maiores doenças hoje não são somente as doenças do físico, mas sim as doenças psicossomáticas, ou seja, soma, no grego, corpo, psique, a alma, a mente, a doença da mente que afeta o corpo. Quantas pessoas ou quantas doenças psicossomáticas, quantas pessoas entram no desespero e vão até cometem suicídio porque se sentem só, coisa que eles não conseguiram socorro nas drogas, não conseguiram socorro no álcool, não conseguiram socorro na prostituição e outras coisas que o mundo oferece, e agora ele se sente só. E às vezes nós achamos que esse sentimento é só para quem não conhece a palavra de Deus, mas às vezes nós somos ministros do Evangelho. Quem sabe às vezes nós estamos pregando o Evangelho, quem sabe nós acabamos de assistir uma live abençoada, ou há 2, 3 meses atrás acabamos de chegar de um culto abençoado, somos membros de uma igreja, somos componentes de um conjunto, somos pastores de uma grande denominação, somos representantes de uma entidade bíblica aqui nessa terra, mas às vezes nós nos sentimos só, e é justamente nesse sentimento de estarmos só, não vamos usar isso como negativo, vamos aproveitar essas coisas, vamos aproveitar que nós, talvez, já preguei aqui, que Deus nos convida a estarmos em comunhão. Às vezes Deus nos leva e nos mostra o privilégio, tá certo, de estarmos em comunhão, o prazer de estarmos em comunhão, o direito de estar em comunhão, mas às vezes também Deus nos leva e nos mostra que também sozinho Deus também trabalha, nos mostrarmos que Deus nos abençoa quando estamos em comunhão, mas também Deus nos abençoa quando estamos só. Deus nos abençoa quando estamos em meio à conversa, brincando, conversando, trocando aquela brincadeira sadia, sorrindo. Não é pecado o crente sorrir, não é pecado o crente dar uma risada, não é pecado de maneira nenhuma você mostrar as suas rugas, mostrar o seu sorriso. É sinal que a Bíblia diz que o coração alegre é formoso o rosto. Não é pecado você sorrir, contar uma história, desopilar, não é pecado de maneira nenhuma. Há momentos que você está assim, tá certo? Mas há momentos que você se encontra só e essa solidão tem amargurado o teu coração, às vezes você fica desanimado. E eu quero te dizer, querido, Deus permite que isso aconteça para trabalhar na minha e na tua vida, tá certo? Queridos, muitas pessoas já estão participando. Eu quero aqui ir para o segundo ponto. A segunda pessoa que nós encontramos, meus queridos, a sós, é um homem chamado Moisés. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 12. Não vou me deter muito sobre ele, porque amanhã eu quero falar sobre as lições da sarça ardente, que está nesse texto. E para não entrarmos no tema de amanhã, mas mesmo assim eu quero adiantar aqui, Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 12, nós vamos encontrar a história de Moisés, todos nós a conhecemos,
um homem que viveu 120 anos, e muitos estudiosos dividiram esses 120 anos, e muitos estudiosos dizem que Moisés passou 40 anos no palácio, achando que era alguém. Moisés passou 40 anos no deserto, pensando que não era ninguém, e Moisés passa mais 40 anos, tirando o povo, ou guiando o povo no deserto, cuidando de alguém. Então é nesse período de 40, Moisés agora havia saído do palácio, Moisés agora havia saído do conforto, porque quando falamos de palácio, nos vem à mente, pelo menos na minha mente, me vem à mente, queridos, conforto e luxo. E agora a Bíblia nos diz que o nosso amigo Moisés sai do palácio e vai para o deserto de Midian, e lá no deserto ele adquire uma família, se casa com uma mulher chamada Zípora, e tem um sogro chamado Jetro. Esse homem chamado Jetro, ou algumas traduções Obabe, ou algumas traduções Reuel, mas isso não vem ao caso. Moisés agora, a Bíblia diz que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e agora Moisés não estava mais no palácio, Moisés não estava mais em meio aos filósofos, aos matemáticos, aos físicos, vamos dizer assim, estava mais em meio aos cientistas da sua época. Moisés agora não estava desfrutando de mais nenhum conhecimento acadêmico de sua época. Moisés agora estava no deserto cuidando de ovelhas. Ele estava sozinho no deserto, somente ele e as ovelhas. Humanamente agora Moisés, inclusive até o seu vocabulário, até a sua maneira de se expressar, ele já não tinha mais aquela facilidade, porque você prestar atenção, 40 anos no deserto, aquilo influenciou de uma maneira ou de outra o modo de falar de Moisés. É tanto que Moisés vai se queixar disso e vai dizer: Senhor, eu tenho problema, eu sou pesado em língua, ou em outra tradução, eu sou gago. E agora, meus irmãos, Moisés, ele está só. Deus permitiu que ele estivesse só, e a Bíblia diz que ele sobe ao monte. A Bíblia diz que é o monte do Senhor, o monte chamado Horebe. Porque se nós observarmos, depois você observe na geografia bíblica, este monte era um monte, de um lado era chamado de Horebe, do outro lado era chamado de Monte Sinai. Então nós encontramos Moisés a priori subindo ao monte Horebe. Depois, lá em Êxodo capítulo 20, nós vamos encontrar Moisés subindo do outro lado, que esse monte era chamado Sinai, tá certo? Então agora Moisés sobe ao monte Horebe, e quando ele sobe no monte, que ele estava sozinho ali, agora Moisés não ouvia mais falar de matemática, não ouvia falar mais de nada do palácio, não ouvia falar de governo. Moisés agora só escuta o balido das ovelhas, Moisés agora só escuta o sopro do vento do deserto, Moisés agora só encontra o barulho de alguns animais, e é nessa solidão, e é nessa tristeza, e é nesse marasmo que o nosso amigo Moisés sobe ao monte. E quando ele sobe ao monte, ele tem uma visão essa que mudou a sua vida, visão essa que mudou a sua chamada, que balançou com Moisés. A Bíblia vai dizer que a sarça ardia e não se consumia. E eu quero apenas lembrar aqui de coisas que você já ouviu de muitos pregadores por aí. E se você observar na Bíblia Sagrada, você não encontra nos primeiros 40 anos de Moisés nenhum relato de Deus falando poderosamente com Moisés. Mas aí quando você chega no deserto, quando você encontra Moisés sozinho, aí você vai encontrar Deus falando de forma espetacular, digamos até de forma impressionante, impactante. Deus falando agora com Moisés, através de um fenômeno que ninguém sabe explicar, uma sarça que ardia e não se consumia. O que me chama a atenção bem aqui isso, foi no deserto, foi na solidão, foi estando a sós com Deus, que Deus resolve falar com Moisés. E a vida de Moisés nunca mais foi a mesma depois que Deus falou com ele em meio à solidão. E mais uma vez eu volto a te perguntar: como é que você se encontra espiritualmente? Você se encontra só? Se você se encontra só, querido, se as pessoas te abandonaram, se quem você pensou que iria te ajudar nesse momento de pandemia te abandonou, se aquele político A ou B, ou aquele homem influente que você achou que estaria contigo, ele te abandonou nesse momento, se você se decepcionou com os homens, com as promessas que lhe fizeram, e agora você se sente só, não fique triste. É justamente nessa solidão que Deus quer falar contigo. É justamente nesse momento de abandono, justamente nesse momento de deserto que Deus quer falar contigo. É nos momentos de aflição ou de aflições, nos momentos de luta e de dificuldade.
que Deus ele marca um particular conosco. Às vezes Deus quer falar conosco em meio à multidão. Às vezes Deus quer trazer uma palavra, querido, de forma congregacional. Mas às vezes Deus quer falar conosco de forma pessoal, um particular. Ou seja, Ele diz: venha cá, meu filho. E às vezes no lugar que você está espiritualmente, talvez não desse tempo de você prestar atenção. Quem sabe que Deus queria falar contigo faz tempo na nossa rotina do dia a dia, mas aí o trabalho, você vai dizer: não, Senhor, não posso escutar agora, porque eu preciso ir para o trabalho. É claro que você precisa, que eu também preciso. Você é homem e mulher de Deus, você é cidadão de bem, você paga seus impostos. Você é um homem responsável, mas entenda o que eu quero te dizer. Há momentos que você diz: Senhor, eu não tenho tempo por causa do meu curso, por causa da minha faculdade, por causa do meu trabalho, por causa do meu casamento, por causa do meu mestrado, da minha graduação, do meu doutorado. Eu não tenho tempo, aqui não tem espaço. Aí Deus resolve fechar as portas, Deus resolve te levar e me levar para o deserto e dizer: peraí, agora para um pouquinho aí, epa, stop, pare, eu quero falar contigo. E Deus faz isso, Deus promove meios, tira do palácio e leva para o deserto. Quem sabe você estava ontem no palácio e hoje você está no deserto, sabe o que é? É porque Deus quer falar contigo, coisas que talvez você não ouvisse lá no palácio. Talvez você não desse atenção e agora você está dando atenção no deserto. Sabe por quê? É porque é nesse momento de solidão que nós temos mais tempo para ouvir o Senhor. Então, queridos, o segundo homem que estava só, que Deus falou com ele, pelo menos registrado na Bíblia, são vários, mas eu escolhi alguns até eu chegar aqui no livro que nós lemos. O segundo homem é chamado Moisés. Moisés estava só. O terceiro homem que estava só era um homem de Deus chamado Elias. Acompanhe comigo, querido, 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Um homem chamado Elias, agora ele resolve ir para o deserto. Agora ele resolve ir. Ele estava frustrado, ele estava desanimado, ele estava apático. Digamos que ele estava até um pouco depressivo. Ai, Moisés, que conversa é essa? Sim, ele estava. E agora ele vai para o deserto. E ali ele fica, a Bíblia diz que a caminho de um dia. A caminho de um dia, irmãos, é muita coisa caminhando no deserto. E agora ele vai para o deserto e ali ele fica debaixo de um zimbro. Ele fica ali debaixo de uma árvore, ou algumas traduções chamam de arbusto. E debaixo daquele zimbro ali ele pede a morte. Ele diz: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus irmãos. Às vezes acontece isso conosco, querido. Às vezes nós achamos que nossos esforços, às vezes nós lutamos para criar os nossos filhos e às vezes às vezes não fazem como às vezes nós pensamos ou queremos. Aí nós entramos em depressão e começamos a pensar: onde foi que eu errei? Não é assim? Quantas vezes nós queremos, quem é que é o pastor que não quer ver o seu filho pregando a palavra igual ao seu pai? Quem é que não quer ver, sempre é assim, o pai quer ver o filho fazendo aquilo que o pai faz de bom, porque isso sempre foi normal, isso sempre faz parte da sociedade, e às vezes nós passamos por isso, e o nosso amigo Elias vai dizer assim: basta, Senhor, eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus pais. Moisés entra agora, Elias agora entra em uma confusão mental, Elias agora se desanima, Elias agora fica à mercê dos seus pensamentos, e agora ele vai para o deserto, e a Bíblia diz que ele cansou, e no seu cansaço físico, no seu cansaço mental, no seu desespero, na sua situação emocional, agora Elias ele fica ali. Já imaginou se Deus tivesse respondido ou atendido a oração de Elias? E quando Elias achou que estava tudo perdido, Elias estava só. Quando de repente a Bíblia diz que ele percebe que alguém bate no seu ombro, era Deus enviando um anjo e dizendo: Elias, te levanta e come, porque a caminhada ainda é longa, porque tu ainda tem muito o que fazer ainda, tu ainda tem muito o que realizar, e talvez você se encontre sozinho no deserto, cansado, pedindo a Deus a morte, achando que você não é um bom pai, achando que você não é um bom funcionário, achando que você não é bom em alguma área. Ei, querido, isso que possa acontecer conosco, mas é nessa hora de solidão que Deus vai visitar agora a Elias e vai mandar um anjo, e esse anjo vai tocar em Elias, e Elias ele vai agora se levantar. Só que a Bíblia vai nos dizer que ele comeu aquele pão e bebeu aquela água e voltou a dormir de novo. E mais uma vez Deus tem misericórdia, e o anjo pela segunda vez bate no seu ombro e diz: Elias, te desperta, te levanta e come,
porque tu tem muito o que fazer ainda, e eu quero te dizer, querido, não fique parado no meio do deserto, mesmo que você esteja só, é Deus permitindo que isso aconteça. Sabe para quê? Para quê? Para você voltar a caminhar, você voltar a profetizar, você voltar a falar do amor de Deus, você voltar a ser aquilo que você era ministerialmente. Talvez você esteja me ouvindo, que ainda não abraçou a fé, que não tem essa comunhão, esse entendimento bíblico que nós temos. Você também é um cidadão de bem, um homem de bem que está me acompanhando. Eu quero te dizer, continue. Você é um pai, continue criando seus filhos, você é um cidadão de bem, continue trabalhando honestamente, Deus também, Ele também nos recompensa, tá certo? Continue sendo aquela pessoa que você é, um homem e uma mulher de bem, um homem e uma mulher, um cidadão de bem. Meus queridos, nosso amigo Moisés, nosso amigo Elias, nosso amigo Jacó, todos esses homens se encontravam só, e foi na solidão que Deus falou com eles, foi em meio a um caos sentimental, espiritual e emocional, que Deus agora fala com aqueles homens. E talvez você esteja, por que estou dizendo talvez? Porque eu não conheço a tua vida e não sei o que é que você está passando, nem muito menos Deus está revelando, porque só quem conhece o coração do homem é o próprio Deus. Nós lemos isso lá em Jeremias, no capítulo de número 17. Se você, no Salmo também 139, o salmista também vai dizer: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, tu esquadrinha o meu deitar e o meu levantar, tu me cerca por detrás e por diante. Ainda a palavra não me saiu à boca, tu já sabe o que é que eu vou dizer. Quem sabe, meu querido, você está passando por momentos como esse, você está só. Pastor, você vai dizer: todos me deixaram. Me lembrei-me agora, me fez lembrar de um louvor, de um poeta, na minha opinião, chamado Sérgio Lopes, que ele, numa das suas bonitas composições, das suas canções, ele vai cantar sobre o amigo, e ele vai dizer assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu, e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, e ele me escutou. Lhe falei do meu passado, e me perdoou. Isso teve um alto preço, que ele já pagou, não é assim? Daqui a pouco nós vamos colocar esse louvor para nós, uma linguagem bem cearense, né? Curtirmos esse louvor e entendermos a palavra do Senhor. Então, queridos, nós encontramos Elias, nós encontramos Moisés, nós encontramos também aqui outro rapidamente, que eu quero falar, até nós voltarmos para o texto, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 1, até o versículo 21, não vou ler tudo, porque não vai dar tempo, vai tomar muito tempo dos irmãos, mas Evangelho de João, quero ler apenas os dois primeiros versículos, ou os primeiros versículos. João, capítulo de número 3, bem conhecido, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se o Senhor não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós encontramos mais um homem, que sozinho agora, o nosso amigo Nicodemos, ele era um mestre em Israel, ou em outras traduções, ele era o mestre de Israel. Ele era o homem mais renomado e mais respeitado de Israel da sua época, e agora ele resolve deixar a sua assembleia, resolve deixar a sua sinagoga, resolve deixar os seus pensamentos religiosos, e envolvido ou motivado por um testemunho de Jesus, das coisas que Jesus fizera ou estava fazendo, e agora ele vai ter com Jesus à noite, ele vai sozinho. Ele não convidou ninguém, a Bíblia deixa bem claro que ele vai sozinho e foi ter com Jesus à noite. E ali naquele diálogo com Nicodemos, Jesus agora ensina a Nicodemos. Já imaginou, querido? Ele era mestre, será que ele não precisava ensinar? Só que ele não foi conversar com o irmão Enéas, só que ele não foi conversar com qualquer outro homem, ele foi conversar com o mestre dos mestres, ele foi conversar com Jesus. E a Bíblia nos chama a atenção que foi à noite. Por que ele foi à noite? Ele tinha medo de represália da parte dos seus compatriotas, da parte dos seus
liderados, da parte daqueles que fazem parte da sua linha de raciocínio e com medo de receber uma represária, porque o costume judaico ainda é muito rígido com relação a isso, e agora ele vai ter à noite um encontro com Jesus, e foi na solidão, e foi na calada da noite, e foi nesse momento de solidão que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus ensinou a ele aquilo que ele precisava. Ele tinha tanto conhecimento, mas não tinha um conhecimento para a salvação, e foi a sós com Jesus que ele teve esse conhecimento. E eu quero voltar aqui, algumas coisas que nós precisamos, se você observar, foi a sós com Deus que Jacó foi transformado. Foi a sós com Deus que Moisés foi reforçado o seu chamado, o seu ministério. Foi a sós com Deus que Elias foi revigorado. E foi a sós com Deus que Nicodemos foi ensinado. E a pergunta é, a sós com Deus, o que é que você precisa ser nessa tarde? O que é que nós precisamos? Estamos precisando de um toque de Deus, assim como Jacó? Nós estamos precisando de um milagre de Deus, assim como Moisés presenciou. Nós estamos precisando da providência de Deus, assim como Elias foi assistido. Ou nós estamos precisando ser ensinados, assim como Nicodemos fora quando foi ter com Jesus sozinho à noite. É justamente isso, a sós com Deus, que nós recebemos a bênção. Às vezes nós recebemos bênçãos coletivas, mas Deus agora nos dá uma bênção a sós com Deus. E agora eu quero te convidar, meu querido, a nós falarmos de mais um homem. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 34, nós vamos já voltar para o texto que nós lemos em Apocalipse, está certo? Eu não vou fugir do texto, mas apenas lembrando de alguns homens que estavam sós. Aí se você chegar em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 34, você vai encontrar o seguinte: versículo 33 diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Mais uma vez nós encontramos um homem, e esse homem era Pedro, todos nós conhecemos. Foi sozinho com Jesus que ele foi restaurado. Foi a sós com Jesus que ele foi perdoado dos seus erros, porque o que me chama a atenção é que Pedro havia colocado a sua coragem em xeque. Pedro era um homem corajoso, mas ele ruiu diante da luta e ele negou a Jesus. A confiança de Pedro estava abalada, não é assim? A coragem de Pedro foi abalada, o caráter de Pedro foi colocado em xeque, mas aí o que não foi abalado, sabe o que foi? Foi a fé. Sabe por que não foi? Porque Jesus vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que me chama a atenção aqui é que muitas coisas do caráter de Pedro, muitas coisas do ministério de Pedro ruíram nas lutas, mas a sua fé não foi ruída, não entrou em escombro. Talvez muitas coisas, querido, do seu ministério, da sua vida conjugal, sentimental, material, espiritual, profissional, talvez já ruíram, mas se você perdeu tudo, conforme aquele hino, vou pegar carona naquele hino assim: se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. E é nessa fé que Deus vai ter um encontro contigo, sozinho. Deus vai falar contigo em particular. Deus vai te chamar e vai dizer: olha, eu não quero falar contigo no meio dos outros 11, eu quero falar contigo sozinho. Não quero falar contigo no meio da multidão, eu quero falar contigo a sós. E Deus marcou esse encontro contigo. Eu não sei se Ele está falando agora, se você tem fé para isso. Eu não sei se Ele vai marcar outro momento para falar contigo, e se você se encontra só. Eu quero voltar aqui, até voltarmos para o texto. Eu quero apenas só relembrar a título didático. Jacó foi tocado por Deus, mas estava sozinho com Deus. Moisés foi animado por Deus, também estava sozinho. Elias foi alimentado e revigorado por Deus, socorrido por Deus, também estava sozinho. Nicodemos foi ensinado por Jesus, foi alertado por Jesus, foi censurado por Jesus, foi fortalecido por Jesus, mas ele também estava só.
E agora Pedro também sozinho. Pedro foi renovado, revigorado, confrontado, chamado a atenção. Em todos os outros se encontra em Pedro. Mas aí, queridos, voltando para o texto, e você que chegou agora, eu quero aproveitar e ler novamente. Enquanto isso, eu quero dar a paz do Senhor. Irmão Wagner Lopes, Deus te abençoe, querido. Irmão Rivail Fiuza, primo, Deus te abençoe, querido. Nosso irmão Roberto Jorge, mestre, Deus te abençoe. Maurício Alencar, meu querido, Deus te abençoe. Irmã Sirlene, Fiuza, olha aí, mais um Fiuza aí. Irmão Abias, evangelista, Deus te abençoe. Edilane, minha irmã, ouvi dizer que tem gente aniversariando hoje, né? Irmã Ana Paula, irmã Tatiana, irmã Jorge Luiz, irmã Nézia, irmã Vera, irmã Tânia, irmão Fernando José, já falamos, enfim, todos eles. E voltando para o texto, querido, acompanhe comigo, você que chegou agora, que está chegando agora, Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de número 9 ao 18, e como eu li na linguagem corrigida, eu quero ler aqui numa versão chamada NVT, Nova Versão Transformadora, que diz assim, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Patmos. Olha aí, como se fala de exílio, né? Estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. É o que está acontecendo conosco hoje. Querendo ou não, nós estamos exilados por pregar a palavra, tá certo? E todos nós sabemos disso. E diz o versículo de número 10: E era o dia do Senhor, ou o domingo, e me vi tomado pelo Espírito. De repente eu ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreve no livro tudo que você vê e envia-os às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com a faixa de ouro sobre o seu peito, e a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés eram como bronze polido, refinado, numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Em algumas traduções, da morte e do inferno. Quem nunca leu, quem nunca ouviu, quem nunca escutou falar sobre este assunto. O que me chama a atenção aqui, eu quero trazer para os irmãos, mais uma vez, o último personagem desta tarde é justamente o nosso amigo João. A Bíblia nos diz, ele deixa bem claro: eu, João, companheiro vosso, nosso irmão, companheiro nosso, estávamos na ilha de Patmos. Ele estava na ilha de Patmos, estava o quê? Exilado. Como eu falei a priori, é claro que esse exílio não era só ele, era uma ilha na qual eram levados os prisioneiros, os homens de alta periculosidade iam para lá, e João ele foi levado também para ali, para aquela ilha. Ele estava exilado, é claro que humanamente ele não estava só, tinha outros, mas nesse momento Deus fala com ele sozinho. Essa revelação é para ele, e ele vai dizer: eu, João, companheiro de vocês, ou seja, eu estou na mesma situação, eu estou exilado por pregar a palavra do Senhor, ou seja, eu estou confinado para cá, eu não vim aqui numa colônia de férias, eu não vim aqui como turista tirar foto, nem registrar e nem fazer um vídeo. Eu vim para cá por causa do testemunho de Cristo, ou seja, por não negar a fé. Eu estou só, é isso que João estava dizendo, eu estou sozinho nessa ilha por não abrir mão da minha fé, por não abrir mão dos meus preceitos. Eu estou só
porque eu sempre disse que Jesus é quem salva. Estou parafraseando aqui o que o nosso amigo João estava querendo dizer. João estava querendo dizer o seguinte: eu estou só e exilado hoje porque eu não abri mão dos meus valores, eu não negociei os meus valores, eu não vendi o Evangelho, eu não me corrompi com as promessas do mundo, com as ofertas que me deram. Eu não cedi aos apelos, eu não cedi, eu estou preso, eu estou só, porque para mim, em outras palavras, João está dizendo o seguinte: o que é errado e o que é certo é certo. João estava dizendo o seguinte, em outras palavras: eu estou sozinho porque eu não concordo e nunca vou concordar com outro Deus fora Jesus. Era isso que João estava dizendo. Olha, eu estou sozinho porque eu sou a favor dos bons costumes, eu sou a favor das coisas boas, eu não concordo com hoje. Quantas vezes nós nos encontramos sós porque nós não concordamos com o que o mundo oferece? Porque a Bíblia diz em Isaías, se não me falha a memória, lá pelo capítulo 8, ai, o malditos que chamam mal bem e o bem mal. E quem é companheiro de Cristo no Evangelho, ele é colocado sozinho, ele é exilado, porque ele não abre mão dos seus preceitos, ele não abre mão daquilo que ele ensinou. Ah, mas é meu tio, ele é formado nisso e naquilo, ele falou que isso é relativo. Não, a fé não é relativa, a fé é axiomática, é absoluta. Então João vai dizer: olha, eu estou aqui nessa ilha, eu estou aqui exilado, eu estou aqui sozinho por causa do testemunho de Cristo. Eu fui levado para cá porque me perguntaram, ou nega Jesus ou te levar para a ilha. Assim, me leve para a ilha, me leve exilado, me mate, mas eu não largo a Jesus. Feche os templos, fechem as igrejas, mas nós não negaremos o Cristo a qual nós servimos. Essa é a lição que nós aprendemos aqui. Então, o que me chama a atenção é que ele vai dizer: olha, eu estava só, e diz assim: eu, João, estava só, e fui arrebatado em espírito. Eu quero aqui apenas, para nós encerrarmos, trazermos algumas lições deste homem que ficou só. A primeira experiência que João teve estar só, sabe qual foi? Foi nessa solidão que Jesus cumpriu uma promessa que havia feito a João. Irmão Enésio, me prove isso rapidamente, por favor. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 21. No capítulo 21 de João, todos nós conhecemos essa história, quando Pedro é confortado por Jesus. Agora Pedro faz uma pergunta para Jesus no capítulo 21 e no versículo de número 23, ele diz assim, versículo de número 20: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era o próprio João, e que na ceia recostara também sobre o seu peito, e que esse lhe dissera: Senhor, quem há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Ou seja, Senhor, o que vai acontecer com João? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, quem importa a ti? Segue-me. Ou seja, o negócio que eu tenho contigo, o mistério que eu tenho contigo é uma coisa, com João é outra. Não se importa, faça o que eu estou mandando, porque para João eu tenho outra coisa. Aí o versículo de número 23 diz assim: e divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Ou seja, João, ele foi livre da morte. João não morreu nenhuma das mortes que os apóstolos sofreram, e João vai para a ilha de Patmos, e justamente na solidão, e justamente no exílio, e justamente no abandono, e justamente no sofrimento, é que Deus se revela a João, ou seja, se cumprindo aquilo que ele havia prometido a João. Ele havia dito para João que ele viria para João, e veio, ali se cumpre. E diz assim, meus queridos, o que me chama a atenção, voltando para Apocalipse capítulo de número 1, eu, João, companheiro vosso, versículo 10, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui: quando Deus permite que nós estejamos só, Deus tem algo a cumprir na nossa vida.
Foi isso que aconteceu com João. A primeira lição que eu guardo no coração é isso, era se cumprindo as promessas de Deus na vida do ministério de João. O ministério de João, queridos, nós sabemos, foi um grande ministério, homem que escreveu o Evangelho, o Apocalipse e mais 3 cartas. Um homem chamado até o ponto de ter o codinome de o apóstolo do amor. Então, a primeira lição é essa. Talvez você se sinta só. Guardemos essa lição. Foi na ilha de Patmos que nosso amigo João foi revelado. Foi na ilha de Patmos que ele foi arrebatado em espírito. A segunda lição aqui está no versículo 10 até o versículo 12. Foi na ilha de Patmos que João ouviu a voz de Cristo. Não mais a voz de um Cristo humano, humanizado, encarnado. A Bíblia diz que Jesus vai ouvir a voz de Cristo glorificado. João vai ver a figura de Cristo não de um Deus homem, mas de um Deus. João agora vai ter o privilégio que os outros não tiveram. Todos os outros não tiveram o mesmo privilégio que João, mas foi na solidão, foi no deserto, foi, sabe onde? No exílio. Foi aonde? No abandono, foi no momento de sofrimento, foi no momento de solidão, que Deus agora tem uma revelação ímpar para João. Deus tem um negócio, você observe que eram 12 apóstolos, dos 12 apóstolos, 3 mais chegados, Pedro, João, Tiago e João, e dos 3, João mais chegado. Ou seja, não é que Jesus faça acepção de pessoas, é que para uns ele nos chama para sermos o personagem principal, outro ele chama para ser apenas coadjuvante, outro chama apenas para ser figurante, mas todos fazem parte da mesma história. Não fique triste se você é figurante, não fique triste se você é coadjuvante, ou não fique triste se você é personagem principal, abre aspas, né? O principal é Jesus, mas não fique triste, cada um tem uma parte, cada um exerce, cada um cumpre uma parte na obra de Deus. E agora Jesus se revela a João. O que me chama a atenção aqui é que ele ouviu a voz do Senhor. E como eu falei a priori, quem sabe você não tenha conseguido mais escutar a voz do Senhor. Talvez o barulho das dívidas soando nos nossos ouvidos, o barulho das lutas, o barulho do problema familiar, do problema de saúde, do problema conjugal, do problema ministerial, do ministério que ruiu, de a empresa que faliu, de o filho que foi embora, de o filho nas drogas, aí tudo isso foram barulhos que vieram aos nossos ouvidos e você nunca mais conseguiu ouvir em meio a tanto barulho. E Deus te leva e nos leva para a ilha, Deus nos leva para a solidão, Deus nos leva para o exílio psicológico, e nesse exílio Deus fala conosco poderosamente. E Deus quer falar contigo justamente nessa situação, nessa escassez de ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que viriam dias não de fome de água, nem sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E agora o que me chama a atenção aqui, que a segunda lição é que nosso amigo João, ele ouviu a voz do Senhor. É na solidão que nós escutamos a voz do Senhor. Parece um contrassenso, não é? Se estarmos sós é só, mas não, humanamente é na solidão que Deus fala conosco de maneira diferente do que falaria nós estarmos juntos. É no momento da dor que nós falamos ou escutamos a voz de Deus de maneira diferente do que estivermos passando ou estivermos na abundância. Tem um hino da harpa que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Não é assim o hino que diz? Eu esqueci até o número, depois quem estiver me acompanhando aí, diga qual é o número da harpa cristã. Então, queridos, a terceira lição está no versículo de número 17, que diz assim: e quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita. Observou o mistério aí? Por que não foi a mão esquerda? Será que é porque Jesus era canhoto? Não. No sentido espiritual, nós sabemos, no sentido histórico e de costumes, os irmãos sabem que quando um rei erguia a mão direita, apontava a mão direita com cetro, era sinal de favor e de misericórdia. Você vai ver isso lá no livro de Esther. Quando o rei levantava a sua mão direita, a destra de Deus, nós encontramos, né? Principalmente de maneira poética, Davi fala muito sobre a destra de Deus, ou seja, a mão direita de Deus. Você vê isso na morte de Estevão, quando Estevão é apedrejado, e assim: eis que vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então agora vai dizer assim: e ele caí como morto,
E ele pôs sobre mim a sua mão e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, foi na solidão da ilha que Jesus colocou a mão sobre João e disse: não temas. Foi, queridos, na solidão do vale de Jaboque que Deus deu vitória a Jacó. Foi na solidão do deserto de Midian que Deus deu vitória a Moisés. Foi na solidão do deserto de Berseba que Deus deu vitória a Elias. Foi na solidão da noite, na calada da noite, que Jesus ensinou a Nicodemos. E foi no sofrimento da ilha de Patmos que Deus se revela ao nosso amigo João. Escute aí. Você entendeu aquilo que o Senhor está nos ensinando? Estou perguntando assim, não é duvidando da sua capacidade, porque às vezes talvez seja eu que não esteja sabendo explicar direito. Mas é no momento de solidão que Deus se revela para nós. Se você está se sentindo só, não entre em desespero, não faça bobagem, não abandone a fé, não desista, não queira dar cabo da sua vida. Se você está se sentindo só, é permissão de Deus. Talvez você não tenha a mesma intimidade que você tem a sós com Deus do que em meio aos outros. Quem sabe as amizades não fazem com que você não consiga ouvir a voz de Deus com perfeição, com clareza, da maneira que Deus quer falar contigo. Deus poderia te abandonar e nos abandonar e te deixar. Deixa, Ele não quer ouvir. Mas não. Deus, Ele nos insiste. E por 7 vezes nesse texto nós encontramos: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Deus está insistindo. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Porque uma coisa é eu ir na casa do nosso amado irmão Rivail e bater na porta. E outra coisa é eu bater na porta e dizer o nome dele. Porque eu batendo na porta, pode ser qualquer um pode bater, não dá para reconhecer. Mas se eu bater e chamar pelo nome, ele vai reconhecer a minha voz. E Jesus, além de bater, Jesus estava chamando, ou seja, 2 chances. A chance de atender ao batido da porta e a chance de atender o chamado da voz. E hoje Jesus está batendo e está chamando, porque Ele quer ter um momento contigo a sós, falar contigo. Talvez você esteja precisando da bênção de Jacó. Talvez você esteja precisando da motivação que Moisés precisava. Talvez você esteja precisando da fortaleza que Elias precisava. Talvez você esteja precisando do ensino que Nicodemos precisava. Talvez você esteja sofrendo como Pedro estava. Talvez você esteja exilado como João estava. Independente dessa circunstância, todos eles estavam a sós com Deus. Todos estavam sós, mas não estavam abandonados. Todos estavam sós, mas não estavam desprezados. Todos estavam sós, mas não estavam destruídos. Todos estavam sós, mas não estavam derrotados. Todos estavam sós, mas não estavam entregues à sorte e a um cruel destino. Todos estavam no controle e na mão de Deus. Talvez você se sinta só, mas você não esqueça, nós estamos na mão do Senhor. Pode vir a pandemia, nós estamos na mão do Senhor. Pode vir as lutas, estamos enfrentando, mas nós estamos na mão do Senhor. Pode vir as dificuldades da vida, nos sobrevêm, mas nós estamos guardados, nós estamos nas mãos do Senhor. Não vamos dar ouvido, querido, a muitas notícias ruins. Peço, Senhor, unge os meus ouvidos. Eu quero me trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. E é no momento da solidão que Deus fala conosco poderosamente. Escute aí. Enquanto você escuta, já terminando e encerrando essa reflexão, quero agradecer mais uma vez todos os irmãos que participaram conosco dessa reflexão. Que Deus em Cristo abençoe a vida, a família de cada um dos irmãos. Eu sempre costumo a fazer isso, tá bom? Se caso você queira, pastor,
ou irmã Enéas, como queira, não tem problema. Eu quero uma palavra de conforto, você já teve aí, mas eu quero tirar alguma dúvida da Bíblia, eu quero conversar com o irmão, eu quero que você ore por mim, tá certo? E não digo isso, não é para promoção de maneira nenhuma, e nem exibição, mas se você quiser, o meu número no zap é 8668-8704, 8668-8704. Pastor, eu quero tirar uma dúvida, pastor, eu quero uma oração, eu quero uma conversa particular, eu quero um conselho. Será uma honra atendê-lo, tá bom? Pastor, e quanto é? É 0800. E quanto é, pastor? Quanto é que eu vou gastar? Só a sua ligação. Só o valor que você paga pela internet para usá-la, tá bom? Porque a nossa ideia aqui é nós orarmos uns pelos outros, abençoarmos uns aos outros, tá bom? Você que está fora do estado, o prefixo, né, é 85, então é 859-8668-8704, tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Guarde isso no seu coração. E a oração que eu faço agora, mesmo de olhos abertos, é: Senhor, abençoa os nossos cordeirinhos, abençoa as nossas criancinhas, abençoa os nossos homens e mulheres de Deus, os mais velhos, os anciãos. Guarda desse mal, esconde com a tua mão, guarda debaixo da tua potente mão, guarda-os no esconderijo do Altíssimo, faça-os descansar à sombra do Onipotente, faça-os ter refrigério, leva-os às águas tranquilas. Abençoa o teu povo, abençoa a tua casa, abençoa os profissionais de saúde que estão na linha de frente, livra e guarda esse povo, os profissionais da área de segurança, de limpeza, e, enfim, todos aqueles que estão trabalhando, para que eu e você possamos estar em casa, no conforto da nossa casa, tá certo? Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe o teu chamado, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus, amém.